Olá! Fevereiro Roxo é o mês de conscientização sobre a doença de Alzheimer, que é um tipo de demência. Vamos abordar esse assunto hoje e fazer a diferença entre a demência senil e a doença de Alzheimer. E passar também quais são as fases da doença de Alzheimer e a importância de se fazer o diagnóstico precoce, assim como todas as doenças. Mas Alzheimer é uma doença degenerativa, crônica, evolutiva. Não existe um tratamento específico para essa doença, mas existem formas que nós podemos minimizar esse grande problema e também o diagnóstico, quando é feito numa fase pré-doença, também é importante, porque através de atividade física, aprendizado, fortalecer a nossa memória pode diminuir as consequências dessa doença. Não sai daí que eu volto em 1 minuto com o Dr. Renato para falar sobre este assunto, que infelizmente hoje temos muitos casos. Mas por quê? Porque o mundo envelheceu e o Brasil também, ele não é mais um país de jovens. Nós podemos dizer que é um país de adultos jovens e de idosos. Volto já já. Não é da noite para o dia que se constroem relacionamentos sólidos e duradouros. Não é da noite para o dia que se conquista a confiança de milhares de pessoas. Nem é da noite para o dia que seu nome se torna o primeiro a ser lembrado quando o assunto é saúde. Não é da noite para o dia que se faz uma marca que é sinônimo de excelência em serviços médicos. Unimed Poços, 29 anos. Cuidar de você. Esse é o plano. Fundada em 1904, a Santa Casa de Poços de Caldas está desde 1964 em seu atual prédio e passa atualmente por um processo de profunda transformação, com modernização em todas as suas áreas de atendimento. A unidade de terapia intensiva neonatal e pediátrica da Santa Casa de Poços conta com aparelhos de alta tecnologia e equipe qualificada no atendimento aos recém-nascidos e crianças de alto risco. O pronto-socorro vem passando por uma reestruturação e modernização para um melhor atendimento a seus clientes. O serviço está aberto 24 horas para atendermos pacientes particulares e todos os convênios médicos. Santa Casa de Poços de Caldas. Vai ficar tudo bem. A Uniodonto sabe que a vida é feita de fases e que em todas elas você é protagonista dos próprios sorrisos. Acredita que cada minuto da sua vida é uma oportunidade para sorrir. E é por isso que há 20 anos a Uniodonto oferece a maior e mais completa rede de dentistas do país. Um serviço fácil e acessível para cuidar do seu cartão de visitas. Uniodonto 20 anos. Viver, realizar e sorrir. Estamos de volta com Saúde em Seu Lar e como quem ouviu aí, ouviu o editorial, nós vamos falar sobre doença de Alzheimer, né? Nós estamos vivendo Fevereiro Roxo, que é o mês de conscientização sobre essa doença. E tenho o prazer de receber aqui meu grande amigo, esse grande neurologista, o Dr. Renato Legário, que é neurologista clínico, né? Gosto de explicar bem porque existe o neurocirurgião. Obrigada, viu, Renato, mais uma vez aí. Faz tempo, né, que você não vem aqui me visitar, mas eu agradeço aí a sua presença, viu? Obrigado pelo convite, Regina. Foi um prazer comparecer aqui. Vamos começar. É um assunto assim, falar de doença de Alzheimer. Antes não se falava tanto, né, de doença de Alzheimer. Parece que é uma doença nova, que surgiu agora, há pouco tempo que eu falo, 15 anos, 20 anos. Mas não é uma doença nova, né? De maneira alguma, Regina. A doença de Alzheimer, ela é descrita desde 1901. Quem descreveu pela primeira vez foi um psiquiatra alemão, o Alois Alzheimer, na Universidade de Munique, em Berlim.
E ele encontrou uma paciente que tinha os sinais clínicos da doença de Alzheimer, uma descrição que até então ninguém havia feito, ele fez, e acompanhou essa paciente. Após 6 anos, a paciente faleceu e ela foi para a necrópsia, né, ele conseguiu dissecar o cérebro dessa paciente e descreveu os achados típicos da doença de Alzheimer. No caso aí a clínica e a neuropatologia. E a partir de então, a doença de Alzheimer virou uma entidade clínica definida. Realmente a gente tem notado cada vez mais comum a doença de Alzheimer na mídia, né, no consultório, nas conversas entre os pacientes. E uma explicação possível para esse fenômeno é o envelhecimento da população. Porque a doença de Alzheimer é uma doença da população idosa. Nossa população brasileira vive uma época de transição demográfica. Os adultos da década de 70, 80, 90, eles estão entrando agora na terceira idade. O nosso país era um país de jovens até a década de 70. Hoje já é um país de adultos e a população idosa cada vez aumenta mais e com isso aumenta a incidência da doença de Alzheimer. Renato, as pessoas falam muito o seguinte, tá com uma demência, por exemplo, senil, né, é Alzheimer. Hoje se fala, toda demência as pessoas chamam, meu parente, meu pai, meu avô estão com Alzheimer. Eu queria que você fizesse aí uma diferenciação, porque nem toda demência é doença de Alzheimer. Exatamente, perfeitamente, Regina. E Alzheimer caiu na boca do povo, né? Hoje o termo mais falado para demência, Alzheimer quase que virou sinônimo de demência. Isso. E de fato, a demência de Alzheimer é a doença neurodegenerativa mais comum do idoso. E ela é seguida pela doença de Parkinson, que inicialmente não é uma demência, né? Inicialmente é um quadro de distúrbio de movimento. Então, muitos pacientes chegam no consultório e brincam. Eu vim aqui saber qual alemão que eu tenho. Se eu tenho o Parkinson ou se eu tenho o Alzheimer. O alemão. Então, as duas doenças foram descobertas por alemão, né? Exatamente. Uhum. Mas a demência é um guarda-chuva que tem uma série de condições que podem causar o comprometimento cognitivo. Então, vamos lá, a definição de demência. É uma condição neurológica que tem um comprometimento de pelo menos 2 domínios cognitivos. Por exemplo, memória é um domínio cognitivo. Atenção, orientação espacial, a pessoa ficar alienada, a pessoa ter capacidade de fazer as coisas, capacidade executiva, coordenação. Então, quando compromete mais de um domínio cognitivo, a gente tem a demência. E diversas condições podem dar demência. A própria doença de Parkinson, quando está muito avançada, pode causar uma demência. Uma anemia grave, aguda, pode causar uma síndrome demencial, agudamente, que pode ser revertida. Deficiência de vitamina B12 pode causar doença. Neurosífilis, sífilis no nervoso central, pode causar demência. Então, tem um diagnóstico diferencial extenso a ser feito. E a demência, ela pode acontecer em pessoas mais novas também, não é? Pode. Assim, adultos mais novos, eu não estou dizendo os idosos mesmo. Pode atingir, por exemplo, alguém de 55 anos, 56 anos, dependendo da causa, da etiopatogenia. Perfeitamente. A demência de Alzheimer em si é uma condição que afeta mais idosos. A gente raramente vê abaixo de 60 anos com demência de Alzheimer, a não ser nas formas genéticas, que são raras, mas normalmente é de idosos. Agora, suponhamos uma demência por AVCs, acidente vascular cerebral, de repetição. Pode afetar adultos jovens, com 40 e poucos anos. Se essa pessoa tiver mais de um AVC, tiver um AVC muito grande, ela pode ficar demenciada. A faixa etária você já falou, né? Vamos agora focar aqui na doença de Alzheimer, né? A faixa etária, então, acima de 60 anos. Normalmente. Normalmente, tá. Mas homem ou mulher? Normalmente afeta mais mulheres, porque a população idosa é constituída por mais mulheres que homens, porque os homens morrem mais cedo que as mulheres. Sim. Mas normalmente a gente vê indistintamente. Só que se a gente for pegar o universo de pacientes com Alzheimer hoje, nós vamos encontrar mais mulheres porque vivem mais. Porque vivem mais, exatamente. Bom, e afinal de contas, então não tem nada a ver com a questão hormonal, nada a ver, né? Não, neste caso no caso não. da mulher, por exemplo, com a queda, né, do estrógeno, menopausa, não tem nada a ver. Não tem a ver. O que tem muito a ver com o nível de escolaridade. Nível de escolaridade. Aí sim, a escolaridade
protege, a atividade física protege, e a alimentação saudável protege também. Depois nós vamos, no final, você dar as dicas aí para as pessoas, como é que a gente pode evitar isso, né? E agora, existe o componente hereditário Sim. da doença de Alzheimer? Há formas bem documentadas, inclusive com genes mapeados, de doença de Alzheimer, mas são bem raras, são famílias já conhecidas, que são seguidas, e nesses casos aí pode acometer as pessoas tão jovens quanto 30 e poucos anos de idade. Quando tem um componente hereditário Sim. importante. Tá. No caso, Então, se, por exemplo, meu pai teve, a minha mãe teve, não significa que eu tenho maior chance de ter a doença de Alzheimer? Não necessariamente, mas essa pergunta é uma pergunta muito boa, Regina, porque aí é um ponto interessante. Uma coisa é a doença de Alzheimer genética, que tem o gene lá mapeado que causa a demência. Certo. Nesse caso, a pessoa vai ter formas graves e vai ter bem jovem. Outra coisa é o fator, o componente hereditário. O meu pai teve, eu tenho uma chance maior de ter? Tem sim, tem uma chance maior. A chance pode aumentar em cerca de 2 vezes da pessoa ter demência de Alzheimer com a família tendo. Só que a gente tem que ver o que está por trás dessa hereditariedade, que não é o gene. No caso aí pode ser desde um conjunto de outros genes, levando a condições como hipertensão, diabetes, que aumentam o risco de demência de Alzheimer, como pode ser uma condição não hereditária da família, mas de hábitos de vida. Uma família que as pessoas não estudam na família. Uma família tradicionalmente que não exercita a mente, que não tem uma alimentação saudável. Então, muitos hábitos se passam através das gerações e vão propagando essas doenças. Tá bem. Agora, afinal de contas, o que é essa doença? Assim, eu estou dizendo em termos neurológicos mesmo, né? Não sabe, e ela tem, são fases. Primeiro, o que você encontra no cérebro de uma pessoa com Alzheimer, se você for fazer depois uma necrópsia, algo assim? São 2 achados patológicos bem clássicos, as placas amiloides e os emaranhados neurofibrilares. Não se sabe ainda se essas substâncias, se elas são o resultado de uma agressão que o cérebro sofreu e está ali o detrito de tal agressão, ou se elas por si são tóxicas para o cérebro e são a causa da demência. Então a gente ainda não sabe, mas a marca típica são as placas amiloides e os emaranhados neurofibrilares. Tá. Então isso vamos dizer, está depositado no cérebro e vai... Exerce um efeito tóxico sobre os neurônios e isso vai causando uma rarefação de neurônios. Inicialmente nos hipocampos, que são as principais estruturas da memória, depois nos lobos temporais, que são as estruturas adjacentes aos hipocampos, e vai se espalhando pelo cérebro e em fases avançadas todo o cérebro. Por isso que começa na memória. Exatamente. Tá. Nós vamos para o intervalinho, rapidinho, antes de você começar a entrar na questão das fases, né? Porque tem fase, Sim. Fase 1, 2, acho que dá para separar bem, não é? Para as pessoas entenderem. Perfeitamente. Tá bom. Nós vamos para o intervalo rapidinho, eu quero lembrar você que o programa vai pelo Facebook, exibido pelo Facebook, canal do YouTube, doutora Regina Cioff, pela Virando TV, TV Web, né? Conto aí com você para que nós possamos fazer programas cada vez melhores. E peço que se inscrevam lá no meu canal do YouTube, né? Já estamos com 67 mil. Está indo. Quero 1 milhão, viu? E eu conto aí com você, porque vocês podem contar com Saúde em Seu Lar para ficar cada vez mais informados. Volto já já. Clinoftalmo Laser, há mais de 25 anos atende Poços de Caldas e região nas mais diversas especialidades da oftalmologia, a realização de exames, consultas e cirurgias. Clinoftalmo Laser, liberdade para seus olhos. A Uniodonto sabe que a vida é feita de fases e que em todas elas você é protagonista dos próprios sorrisos. Acredita que cada minuto da sua vida é uma oportunidade para sorrir.
E é por isso que há 20 anos a Uniodonto oferece a maior e mais completa rede de dentistas do país. Um serviço fácil e acessível para cuidar do seu cartão de visitas. Uniodonto 20 anos. Viver, realizar e sorrir. Quando você se prepara para viajar, duas coisas são muito importantes: sua documentação em ordem e a sua mala bem organizada. Da mesma forma, a Circular e Turismo está preparada para você viajar com muita segurança e conforto. Frota composta por ônibus, vans e carros executivos com manutenção preventiva permanente. Motoristas profissionais e qualificados. Toda a documentação necessária em todos os níveis, municipal, estadual e federal, para você viajar com muito mais segurança. Romarias, excursões, pacotes de viagem e transporte executivo. Estamos combinados? Você se prepara para viajar e a Circular e Turismo prepara tudo para a sua viagem ser tranquila, confortável e segura. Circular e Turismo. Ligue 3712-5083. O Hospital Santa Lúcia, Hospital do Coração de Poços de Caldas, é um hospital completo para sua segurança. Suas modernas instalações permitem o socorro dos pacientes com urgência cardiovascular. Com atendimento imediato e altíssimo nível profissional, garantimos a saúde do seu coração. A UTI do Hospital Santa Lúcia, Hospital do Coração, é uma das maiores do estado de Minas Gerais. Hospital Santa Lúcia, Hospital do Coração, sua segurança. Estamos de volta com Saúde em Seu Lar. Hoje estou aqui com o Dr. Renato Legário, que é neurologista. Estamos falando sobre a doença de Alzheimer. Nós terminamos o outro bloco dizendo o seguinte, que essa doença ela apresenta as fases. Primeiro, quantas fases são? São 4 fases. 4 fases. Então vamos começar pela primeira. Qual que é o sinal e sintoma aí que, começa já a chamar a atenção dos familiares? Sim. A primeira fase, a fase clinicamente definida de doença de Alzheimer, o paciente vai ter o compreensão de 2 domínios cognitivos. Normalmente um deles é a memória, que é a marca registrada da doença de Alzheimer. O paciente pode ter alguma coisa alguns anos antes, que a gente fala a fase pré-clínica. Na fase pré-clínica, tem um nome, chama déficit cognitivo mínimo, essa fase. Ele tem um domínio cognitivo afetado. Ele pode ficar meio esquecido na fase pré-clínica, mas quando a gente faz os testes, a gente vê que comprometeu só a memória, ou comprometeu uma capacidade executiva, uma capacidade de organização, ou uma orientação espacial. Nesse momento, nós não estamos autorizados a fazer o diagnóstico da doença de Alzheimer, porque é só um domínio cognitivo. Mas a gente já tem algumas dicas pelas características se tem chance ou não de virar Alzheimer. A partir do momento que a gente determinou o segundo domínio cognitivo afetado, por exemplo, memória e atenção, memória e organização, memória e orientação espacial, aí a gente consegue definir doença de Alzheimer. E nessa fase inicial, a característica principal é que o paciente ainda é independente. Ele consegue realizar suas atividades sem auxílio ou com o mínimo de auxílio. Ele vai ficar esquecido, ele vai ter uma dificuldade de ir ao banco, vai ter uma dificuldade de manipular, fazer um prato na cozinha complexo, pode ter uma dificuldade de mexer num aparelho eletrônico, mas é um paciente que toma banho sozinho, é um paciente que consegue se vestir sozinho, é um paciente que vai à padaria, ao supermercado sozinho, ele pode precisar de alguma ajuda ao banco, pode precisar de alguma ajuda para fazer o orçamento doméstico, mas de um modo geral, um paciente tem que ser do mínimo de assistência. Essa é a primeira fase. É a primeira fase. Segunda fase. Na segunda fase... E assim, só para... É evolutivo o negócio. Evolutivo. E essa primeira fase tem um período, assim, mais ou menos, em média, né? Eu sei que cada um é cada um, mas tem um período... Não sei, meses, um ano? Seria questão de anos. Seria questão de alguns anos. Alguns anos, tá. Alguns poucos anos. Talvez menos de 5, certamente menos de 5 anos. Certo. O paciente entra na segunda fase. E é muito difícil você estabelecer o momento que uma fase virou a outra, né? Que é algo progressivo. Na segunda fase, o paciente ele se torna dependente.
ele vai conseguir tomar os medicamentos sozinho, ele vai precisar de auxílio, ele não vai conseguir fazer o orçamento doméstico, vai ter muita dificuldade na cozinha, já pode precisar de algum auxílio para tomar um banho, de algum auxílio para conseguir se vestir. Já na segunda fase? Sim, mas é auxílio mínimo, vamos supor, não é para ele colocar uma calça ou abotoar uma blusa, mas para fazer combinações de cores. Às vezes coloca uma blusa que não combina com uma calça, Sim. Ou um penteado que não tem nada a ver, pode colocar uma roupa muito elegante para ir na padaria. Ele começa a ter uma inadequação social, certo. Uma falta de adequação à ocasião. Então certo. Seria não dar banho no paciente, entendi. Mas dicas, auxílios assim, não, assim não pode, pai, tem que colocar de tal jeito. Ele começa a ficar dependente. Ir ao banco nessa segunda fase é praticamente impossível. Na primeira fase o paciente ainda dirige, na segunda já perde a capacidade de dirigir, já começa a ter acidentes automobilísticos. Então ele vai se tornando dependente nessa segunda fase. Tá. Bom, e essa fase também, ela tem um período aí de anos? Alguns anos. Menos que a primeira fase. Tá, eu vou te perguntar depois, mas eu quero que você termine as fases aí, para depois eu te fazer uma pergunta aqui. Bom, aí vamos para... E é bem tênue, o limite entre uma e outra é bem A fronteira tênue. Não é clara. Não é clara. Não é clara essa fronteira. Tá, mas aí vamos para a terceira fase. Aí. Na terceira fase, o que chama muita atenção é a dificuldade de comunicação. Porque na segunda fase o paciente começa a ficar dependente. Mas ao sentar e conversar com um parente, que ele não vê há algum tempo, tendo uma conversa superficial, pode se passar despercebido o déficit dele. Que o paciente ainda consegue arrumar alternativas no discurso. Pode se tornar um discurso vazio na segunda fase, mas ainda tem discurso. Ele pode falar, e o tempo está legal, né? E aí, você foi naquele lugar? Fui sim, como é que está? Está tudo jóia. É um paciente que ele conversa e pode passar despercebido na segunda fase, que ele pode ter uma conversa vazia, ele pode falar generalidades, amabilidades, e não se perceber que ele está sem conteúdo de memória. Na terceira fase, não. Na terceira fase fica evidente o déficit de memória. O paciente ele não consegue mais ter diálogo. Ele não consegue mais despistar. Ele não consegue mais enganar. O paciente esquece coisas evidentes. Ele conversou com o filho de manhã, o filho chega lá à tarde, mas você não veio aqui hoje ainda? Mas eu te veio de manhã. O paciente às vezes almoça e esqueceu que almoçou. Esquecer, por exemplo, panela no fogão, essas coisas, já é nessa terceira fase. Pode começar no final da primeira para a segunda. Já vai, na terceira fase o paciente não cozinha mais. Não cozinha. Não cozinha, já fica muito difícil cozinhar. E tem uma dependência importante. Dependência em várias atividades do dia a dia. A dependência se torna mais evidente. Certo. Essa é a terceira. E a quarta fase, que é a última aí... A fase mais avançada, aqui o paciente começa a perder funções básicas. Ele começa a dificuldade de alimentar, começa a engasgar, começa a desaprender a andar, começa a desaprender a se alimentar sozinho, de levar o alimento à própria boca. Aí são as funções básicas que o paciente já começa a perder na quarta fase. A evacuação, a diurese... Começa a usar fralda, ter grande assistência durante o banho. Muitas vezes o paciente já está na cadeira de rodas nessa fase, ou acamado. Então já é uma fase bem grave, bem avançada. A comunicação praticamente não existe mais, ele não conhece os filhos. Né? No final da terceira fase, ele já começa a esquecer os filhos. Só que na terceira fase ele ainda lembra que tem filho. Eu falo, traz meu filho. Mas como assim, eu estou aqui? Não, mas você não é meu filho, você está velho aí, meu filho é aquele nenenzinho pequenininho. Eu tenho 3 filhos pequenininhos. Não, mas eu sou seu filho, eu cresci, pai, eu envelheci. Você tem neto? Ele, não, você não é meu filho não, nunca te vi na vida. Chama meu filho lá, é o rapazinho assim, meu filho. Mas ele ainda lembra que tem filho. Na quarta fase isso não é possível mais. Não é possível. Bom, existe algum momento dessas fases que a memória retrógrada, quer dizer, do passado, ela fica mais... vamos dizer, ela não é tão afetada assim, a do passado, ou não? No caso do Alzheimer, não. Sim, a memória passada ela é mais preservada do que a presente. Sim. Isso aí perpassa toda a doença de Alzheimer, desde a primeira fase até a última. Só que fica muito evidente isso da segunda para a terceira fase, no final da segunda fase. Porque a memória passada está bem preservada e a presente já está muito comprometida. Então tem esse exemplo aí do filho que eu dei, né, de não reconhecer o próprio filho, mas pode acontecer com a casa também.
o paciente começa a pedir para ir embora para a casa dele, quer ir para a minha casa. Mas como assim, aqui é a sua casa, você mora aqui há 20 anos. Ele, não, aqui na minha casa. Quero aquela casa lá na roça, que tem o gado lá no curral, mas você mora aqui na cidade há 50 anos. Ele, não, a minha casa é lá na roça. E gera uma situação muito complicada que o paciente, ele de fato esqueceu que aquela casa ali é a casa atual. Ele está convicto, não se sente, ele quer ir embora para a casa dele. E ele se sente trancafiado em um local desconhecido por pessoas que ele não reconhece como os parentes, que ele lembra do parente lá do passado, e o paciente se sente aprisionado. Eu já tive caso no consultório de um idoso que ele queria ir embora, e ele pulou o muro e fraturou o braço. O muro baixinho. Tentando fugir. Bom, acho que está bem claro essas fases aí. Agora, o diagnóstico. Você faz o diagnóstico na primeira fase, não existe nada que você possa fazer para evitar a evolução? Existe. Não com o diagnóstico da doença feito, porque a doença vai evoluir. A partir do momento que o diagnóstico está estabelecido, as nossas medidas são para lentificar a evolução. Certo. Eu consigo postergar a piora do paciente, mas o paciente vai continuar piorando. O que a gente consegue fazer é que o paciente piore mais devagar. Agora, no caso do diagnóstico, a nossa meta é tentar diagnosticar na fase pré-demência, na fase pré-clínica, quando ele só tem um domínio cognitivo afetado. Sim. A nossa ideia é pegar o paciente mais precocemente possível, porque pegando nessa fase, se for mesmo doença de Alzheimer, ele vai evoluir para Alzheimer. Mas se eu conseguir abordar na fase pré-clínica, e nós estamos autorizados a tratar os pacientes com grande risco de evoluir para Alzheimer na fase pré-clínica, eu ganho mais tempo. O paciente ganha mais tempo de vida útil. Bom, nós estamos quase no finalzinho do programa, rapidinho, porque eu acho que a questão de tratamento é complexa, nem adianta a gente entrar, né? Claro que tem que buscar o tratamento e tudo, mas existe algo que a gente possa, vamos dizer, fazer para mitigar, minimizar essa doença? Existe algo que nós, mais que estamos aí nessa faixa etária, de 50, 60, fazer assim, olha, o que eu poderia estar fazendo? Pode ser que eu tenha, pode ser que eu não tenha. Existe algo? Quais são as dicas? Existe. E é um tratamento interessante, porque tem alguns marcadores no líquor. O líquor é o líquido que banha o sistema nervoso central. Alguns marcadores no líquor podem indicar a presença de doença de Alzheimer. Uhum. E os estudos mostram que esses marcadores, eles podem estar presentes no líquor de 15 a 20 anos dos sintomas iniciarem, do diagnóstico ser feito. Então, a doença de Alzheimer ela manifesta no idoso, mas o paciente planta durante a vida. Uhum. Né? Então, o que deve ser feito é ter uma vida saudável. Coisas que todo mundo sabe, mas que pela correria do dia a dia é difícil de fazer. Ter uma alimentação saudável, alimentação mediterrânea, rica em ácidos graxos, rica em peixes, né, no caso, azeite, castanhas, bastante verdura, bastante fruta, atividade física, e no caso aí para Alzheimer, deve ser atividade física aeróbica, idealmente 4 vezes por semana, 50 minutos de atividade física aeróbica, que pode ser uma simples caminhada, viu, gente? Não tem que ser uma atividade física aeróbica em academia, nada do tipo, né? Ainda mais na época de pandemia. Mas, enfim, uma caminhada é uma atividade física aeróbica acessível a todos, né, Regina? Não se paga para caminhar, para fazer... Não. Por enquanto. Se Deus quiser, vai se manter. Pois é, então alimentação saudável, atividade física... Aprender um idioma, por exemplo, diferente. Aí seria o terceiro ponto, manter uma atividade cognitiva, estar sempre aprendendo coisas diferentes, aprender um idioma diferente, manter um estudo, aprender uma receita diferente, aprender um curso diferente, música, seja qualquer música, exemplo, piano, tocar um instrumento violão. musical, ou mesmo coisas simples, aprender a costurar, aprender a fazer um caminho diferente para casa, não fazer o mesmo caminho. Qualquer aprendizado novo é válido para o cérebro. Leitura. Certo. Qualquer aprendizado novo é válido para o cérebro. Bom, nós não temos mais tempo. Tratamento, não existe cura, não é isso? Vamos deixar claro, mas existem medicamentos que vamos dizer,
que melhora um pouquinho a qualidade de vida da pessoa. Não, com certeza, a gente melhora muito a qualidade de vida, a gente posterga essas fases mais dependentes. A gente consegue aumentar bastante o tempo de vida útil do paciente. E o que faltou falar foi o que para não fazer, o que não ter. Hipertensão arterial, diabetes, mellitus, aumentam muito o risco de doença de Alzheimer. Renato, muito obrigada, viu? Nosso tempo já se esgotou. Eu quero agradecer aí pela sua, mais uma vez, por ter aceito o nosso convite, viu? Que Deus aí continue iluminando o seu trabalho, tá bem? Obrigado pelo convite, sempre que precisar estarei à disposição. Muito obrigada. A você quero agradecer o carinho e convidar para na próxima semana estarmos aqui, novamente, juntinhos, porque o que eu quero é fazer a diferença na sua vida. Até lá.